Capítulo 2. Título: Por que eles não mudam? Gil entrou em meu consultório com um sorriso no rosto. Depois de nos cumprimentarmos, perguntei: o que a traz aqui hoje? Neste ponto, o sorriso desapareceu e ela começou a chorar. Não sei, disse. Há tantas coisas. Algumas vezes me sinto muito mal. É o meu casamento. Parece que eu e Bob não nos compreendemos. Passamos grande parte do tempo discutindo. Há dias em que até penso em desistir. Quais são as questões que levam vocês a discutir? Uma porção de coisas, respondeu. Eu sinto que Bob não quer fazer esforço nenhum para me agradar. Ele me ajuda muito pouco com as crianças e quase não faz nada em casa. Diz que o emprego suga todas as suas energias, mas eu também trabalho o dia todo. No sábado ele diz que precisa jogar golfe para se recuperar do estresse da semana. Acho que eu também deveria fazer algo para me distrair, mas não posso. Alguém precisa cuidar das crianças e limpar a casa. Se ele me ajudasse, nós dois talvez pudéssemos ter algum tempo livre. 2 semanas depois desse desabafo, conversei com Bob. Perguntei a ele: como você descreveria os problemas de seu relacionamento com Gil? Ela é muito exigente, ele alegou. Quando nos casamos, pensei que estava deixando minha mãe, mas ela é ainda pior. Para ela, nada do que eu faço é suficiente. Se passo o aspirador no chão, ela quer saber por que não dobrei as roupas. De acordo com o que ela diz, não sou um bom marido, por isso quase desisti de tentar. Além disso, quase não temos intimidade. Você quer dizer sexo? Indaguei. Isso mesmo. Desde que as crianças nasceram, acontece talvez 2 vezes por ano. Não acho que o casamento deva ser assim, mas parece que não consigo que ela compreenda meu ponto de vista. Gil e Bob têm um problema sério de relacionamento, mas cada um descreve em termos do comportamento do cônjuge. Ambos acreditam que, se o outro mudasse, eles poderiam ter um bom casamento. Os dois estão dizendo essencialmente a mesma coisa. Meu problema é meu marido. Ou, entre parênteses, minha esposa. Até que sou uma pessoa legal, mas meu parceiro me faz infeliz. O padrão é sempre o mesmo. Despejamos nossos sentimentos contra o cônjuge, descrevendo nossos problemas a partir das falhas deles. Quando aconselho casais, costumo oferecer papel e lápis a eles e pedir que escrevam as coisas que não gostam sobre o seu parceiro. Você deveria ver as listas. Alguns até pedem mais papel. Escreve furiosamente com liberdade. Depois, um pouco mais tarde, peço que listem o que acham ser suas próprias fraquezas. A reação é divertida. Quase sempre podem pensar numa falha na hora e a colocam no papel. Depois, precisam parar realmente para pensar antes de acrescentar uma segunda falha. Alguns nunca encontram. Não é surpreendente? Só uma coisinha errada comigo, entre parênteses, ou no máximo 3 ou 4. Mas meu parceiro tem dezenas de defeitos. Subtítulo: Encontrando defeitos em você. Raciocinamos assim, entre aspas, se meu cônjuge pudesse ser colocado na linha, nosso casamento seria feliz. E então resmungamos, nos exasperamos, exigimos, choramos, nos afastamos, nos desesperamos. Tudo em vão. Meu cônjuge não muda e, portanto, estou destinado à infelicidade.
Não creia nisso. Seu casamento tem condições de melhorar. E isto pode começar hoje, não importa a atitude do seu parceiro. Há uma estratégia para o aperfeiçoamento ensinada por Jesus e registrada em Mateus, capítulo 7, verso 1 ao 5. Na seguinte citação, estou substituindo, entre aspas, irmão, por, entre aspas, parceiro, a fim de que possamos observar o princípio em ação no casamento. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Por que você repara no cisco que está no olho do seu parceiro e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu parceiro, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu parceiro. Por favor, não me compreenda mal. Não estou chamando ninguém de hipócrita. Citei simplesmente um princípio mencionado por Jesus. Ele está dizendo que se alguém tenta melhorar seu casamento fazendo o parceiro mudar, abre parêntese, se esforçando para tirar o cisco do olho dele, fecha parênteses, as energias estão sendo gastas da maneira errada. O ponto por onde começar é com nossas falhas. Abre parênteses, a tábua ou a viga em nosso olho. Fecha parênteses. Não estou sugerindo que o parceiro não tenha fraquezas ou faltas. O que quero dizer é que a primeira pergunta para qualquer não é lidar com os defeitos no meio de uma tempestade conjugal é: o que há de errado comigo? Quais são as minhas falhas? Essa forma de abordar o problema pode parecer estranha a você, pois afinal de contas, seu parceiro é 95% do problema, certo? Você não é perfeito, mas sua falha é mínima. Certamente não passa de 5%. Vamos supor que isto seja verdade, embora a porcentagem possa mudar conforme você parar para refletir. Mesmo que você seja 5% do problema, a chave para o aperfeiçoamento está com você. Jesus disse, entre aspas, tire primeiro a viga do seu olho. Qual o mecanismo para isto? Como você faz para remover uma viga do seu olho? Sugiro que fique a sós com Deus, preferencialmente num lugar onde possa falar em voz alta. Abre parênteses, se realmente sente forte hostilidade em relação ao seu parceiro, talvez prefira fazer uma lista prévia por escrito das falhas dele ou dela. Isso pode ajudar a deixar a pessoa psicologicamente livre para poder lidar com os próprios defeitos. Fecha parênteses. Subtítulo: Preparando uma lista. Agora, a sós com Deus, pergunte simplesmente: Senhor, o que há de errado comigo? Quais são os meus defeitos? Quais são os meus pecados? Sei que meu cônjuge tem muitos e já coloquei todos eles no papel, mas agora o que quero saber é quais são os meus pecados. Deixe o lápis e o papel preparados, pois esta é uma oração a que Deus vai responder. Faça uma lista dos seus pecados. Você pode descobrir o pecado da amargura, que é condenado em Efésios capítulo 4, no verso 31, que diz: livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. É bem provável que seu parceiro tenha provocado sua atitude negativa, mas foi você que permitiu que a amargura se desenvolvesse. É sempre errado sentir amargura contra uma das criaturas de Deus.
É possível que você descubra em si o pecado da insensibilidade, o qual contraria o mandamento de Efésios capítulo 4, no verso 32, que diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Abre aspas. Só que meu parceiro não incentivou a bondade em mim. Fecha aspas. Você argumenta. Tudo bem, pode até ser verdade, mas é você quem decide ser bondoso ou não. A ausência de bondade é sempre uma atitude errada para o cristão. Talvez descubra a falta de amor por seu parceiro. Discutiremos isto com mais profundidade no capítulo 3, mas permita-me dizer aqui que o amor descrito em 1 Coríntios capítulo 13 é mais um ato ou uma atitude do que uma emoção. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Versos 4 e 5. Quando você deixa de mostrar amor pelo próximo, então pecou. O Espírito Santo pode fazê-lo lembrar-se de muitos pecados. Escreva todos, um por um, até que não consiga lembrar de mais nenhum. Em seguida, abra a Bíblia e leia em 1 João capítulo 1, no verso 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ao preparar a sua lista, você confessou o seu pecado, pois concordou com Deus que essas coisas em sua vida estão erradas. Aceitando o perdão de Deus. Subtítulo. Sugiro, porém, que volte à lista e concorde novamente com Deus que errou em suas ações e, ao mesmo tempo, agradeça a Ele pela morte de Cristo na cruz e, portanto, pelo seu perdão. Pai, isto é errado, muito errado. Como pude ser tão tolo? Quero, contudo, agradecer ao Senhor pela cruz, por Cristo ter pagado por este pecado e por isso eu posso ser perdoado. Obrigado, Pai, pelo teu perdão. Eu recebo o teu perdão. Pense em todos os tópicos de sua lista e aceite prontamente o perdão de Deus por todas as faltas cometidas no passado. Deus não quer que vivamos sobre o peso emocional dos erros do passado. Podemos ser perdoados. Uma consciência limpa. Subtítulo. Depois de aceitar o perdão de Deus, há um segundo passo a ser dado na direção de um casamento que honre ao Senhor. O apóstolo Paulo afirma em Atos 24:16 como um princípio básico em sua própria vida. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Creio que temos nessa declaração o princípio básico da saúde mental e, consequentemente, da saúde conjugal. Paulo não está dizendo que nunca agiu errado, mas que, tendo cometido erros, também tornou sua consciência limpa, primeiro em relação a Deus, depois em relação às pessoas. Tornamos nossa consciência limpa diante de Deus quando confessamos os nossos pecados. Tornamos nossa consciência limpa diante de um cônjuge quando vamos a ele ou ela e confessamos nossas faltas. Entre aspas, e se meu cônjuge não estiver disposto a me perdoar? Este é um problema dele, não seu. A sua responsabilidade é admitir o erro e pedir perdão. A reação de seu parceiro não é responsabilidade sua. Você fez o que podia ao tratar com o seu erro.
não terá feito o possível até que lide com suas próprias ofensas. Veja bem, você não pode confessar os pecados de seu parceiro, mas pode lidar com seus 5%. Pode dizer a ele em suas próprias palavras, depois de uma boa refeição: querido, abre parênteses, ou qualquer tratamento que prefira, fecha parênteses. Deus falou comigo hoje e compreendo agora que errei em muitas coisas. Eu as confessei a Deus e quero seu perdão. Fui bem egoísta em exigir que você, fulano, não, fui muito boa em tal coisa. Falhei em satisfazer as suas necessidades de algo e quero perguntar, pode me perdoar? Seja tão específico ou específica com seu cônjuge como foi com Deus. Dê a ele ou ela a oportunidade de responder. O que acontecerá quando fizer isto? Pode ser a alvorada de um novo dia. Em contrapartida, seu cônjuge pode dizer: já ouvi isso antes e não acredito mais. O que você fizer neste momento vai determinar se precisa de outra sessão de confissão diante de Deus ou se continuará agindo para melhorar seu casamento. Se explodir em lágrimas, palavras ou pratos voadores, terá de recuar a fim de pedir perdão a Deus por outro fracasso. Por que não responder de outra forma? Diga: posso entender como você se sente. Sei que já confessei antes e que falhei muitas vezes em ser aquilo que quero ser. Por isso, compreendo que você ache difícil acreditar que as coisas vão ser diferentes desta vez. Não faça promessas precipitadas quanto ao futuro. Neste momento, você está lidando com o passado. Cele a sua confissão com um abraço e um beijo, se o seu parceiro estiver disposto. Sorria, mesmo que seja rejeitado. Derrube esse muro. Subtítulo: não se preocupe com a reação de seu cônjuge à sua confissão. Não ache que ele vá cair de joelhos e confessar seus próprios erros. É até possível que faça isso. E, caso aconteça, ótimo. Vocês terão uma noite mais terna. E, no entanto, sentimentos negativos podem não capitular assim tão facilmente. O orgulho pessoal é um obstáculo para todos nós. Dê tempo para que Deus trabalhe na vida de seu cônjuge. Quando tiver confessado seu erro e libertado a sua consciência diante de Deus e de seu parceiro ou sua parceira, terá feito a melhor coisa possível a favor dele. Talvez nem reaja da mesma maneira, mas você tornou mais fácil para ele admitir as suas falhas. Não podemos manipular as pessoas. Cada uma tem livre arbítrio. Fica a nosso critério ser odiosos, sarcásticos e mesquinhos, mesmo diante da confissão. No entanto, seu casamento será melhor, mesmo que seu parceiro nunca confesse os seus erros, porque você está agora livre para passar a ser um estímulo positivo para o bem no relacionamento. Está livre para ser parte da solução em vez de parte do problema. Muitos casais chegam a um beco sem saída por permitirem que um muro se levante entre os cônjuges. Para se levantar um muro, é preciso colocar um tijolo de cada vez. Um parceiro falha num determinado assunto. Pode ser algo tão pequeno quanto deixar de levar o lixo para fora, ou tão grande como não satisfazer as necessidades sexuais. Em vez de lidar com essa falha, a ignoramos. Desculpamo-nos pensando, entre aspas, afinal de contas, o que ela ou ele espera? Estou fazendo minha parte.
Por que não pensa nas minhas necessidades? Fecha aspas, né? Seja qual for a razão, uma falha após outra é ignorada até que um muro alto e largo se levanta entre duas pessoas que começam, entre aspas, se amando. A comunicação se interrompe e só o ressentimento permanece. Como tal muro pode ser destruído? Derrubando os tijolos que representam as falhas um a um. Ao admitir nosso erro tão especificamente quanto possível, destruímos a barreira para o crescimento. É claro que os muros devem ser completamente derrubados para que o relacionamento seja ideal, mas se você derrubar o seu lado, facilitará a seu cônjuge começar a demolição. Se ambos estiverem dispostos a derrubar a parede de separação, você pode construir um excelente relacionamento sobre os escombros. Uma vez destruído o muro por meio da confissão e do perdão, é preciso praticar a confissão imediata dos erros subsequentes. Nunca devemos permitir que o muro se levante outra vez. A confissão deve se tornar um estilo de vida. Um pequeno muro erguido. Amanhã é um período frenético em muitos lares. Um horário em que os temperamentos podem explodir. Eu e minha esposa Caroline tivemos uma manhã assim certa vez. Estávamos tentando despachar os filhos para a escola e eu para o escritório. Perguntei então à minha mulher: Caroline, onde está a minha pasta? Não sei, ela respondeu. Vamos, Caroline, estou com pressa, insisti, falando mais alto. Onde está a minha pasta? Eu a coloquei ao lado da cômoda a noite passada e não está mais ali. Onde você a pôs? Gary, não sei onde está a sua pasta. Tivemos mais 2 rodadas dessa discussão, a mesma mensagem, volume mais alto. Àquela altura, eu já estava bastante perturbado. Com certeza ela havia tirado a pasta do lugar, mas não se preocupava o suficiente sequer para pensar onde a colocara. Com raiva, apressei a saída das crianças para a escola. Falei com muita calma com elas sobre o trabalho escolar, mas depois que saíram, voltei a ficar furioso com Caroline por ter sumido com minha pasta. Dirigi os 14 quilômetros até o escritório, enfurecido. Como pude me casar com uma mulher tão desmiolada? Minha pasta é importante. Não posso trabalhar sem ela. O que vou fazer hoje? Esta pergunta foi respondida no momento em que entrei no meu escritório. Ali estava minha pasta, no lugar em que a deixara na véspera. Nesse ponto, eu tinha várias escolhas. Esquecer o assunto, prometer a mim mesmo que Caroline nunca saberia onde eu havia encontrado a pasta e esperar que ela nunca me perguntasse, ponderar que minha reação a ela fosse pelo fato de eu estar muito cansado, distraído ou fora de forma. Qualquer desculpa serviria ou poderia colocar em prática o que prego, isto é, observar a viga em meu olho, confessar meu pecado e pedir perdão. O muro cai. Subtítulo. Voltei-me então para Deus e disse: Deus, como pude ser tão tolo? Perdoe-me pela maneira horrível como tratei Caroline, pela falta de amor, pelas palavras rudes, acusadoras, pelo espírito amargo. Obrigado, Pai, pela cruz. Obrigado porque o preço foi pago. Obrigado pelo perdão. Minha consciência ficou mais leve diante de Deus. A seguir, veio o telefonema. Caroline, eu encontrei a pasta. Está bem, ela respondeu. Estava aqui no escritório. Continuei hesitante. Sinto muito pela maneira como tratei você. Foi horrível e errado. Quero perguntar agora, você me perdoa? Achei que fosse telefonar, foi o que ela respondeu.
Ela sabia que eu telefonaria porque nos comprometemos um com o outro a impedir que muros como esses se impusessem e aumentassem em largura e altura. Ela sabia que eu não deixaria essa falha continuar por muito tempo sem solução. A vida é curta demais para permitir que muros altos e pesados sejam construídos. Por que desperdiçá-la? Um muro não permanece de pé quando você lida com todos os problemas à medida que ocorrem. Você talvez esteja pensando, levantar a voz por causa de uma pasta não é um erro muito grande. Minhas falhas são bem mais graves. Lembro-me do marido que me disse, depois de ouvir uma de minhas palestras chamada Tirando a Trave de Seu Próprio Olho. Ele disse, nunca pensei que isso aconteceria comigo. Minha mulher e eu temos um casamento muito bom. Sempre nos orgulhamos de nosso compromisso mútuo. Há mais ou menos 6 meses, no entanto, uma mulher começou a trabalhar em nossa empresa e provocou em mim algo que eu não sentia há muito tempo. Para ser sincero com você, aquilo me deixou entusiasmado. O Muro Secreto de Jared. Subtítulo. Começamos a almoçar juntos e logo nos entendemos com facilidade. Era quase como se nós tivéssemos conhecido a vida inteira. Eu sabia que não deveria alimentar aquele relacionamento, mas o achava muito satisfatório. Ela também era casada e um dia recebi um telefonema de seu marido dizendo que sabia de meu relacionamento com sua esposa e que se não o interrompesse, imediatamente ele telefonaria para minha mulher e contaria tudo. Fiquei aterrorizado. Passei a tarde toda pensando sobre o que aconteceria com o meu casamento e meus filhos. Embora não tivéssemos nos envolvido sexualmente, eu sabia que nossa relação tinha ido longe demais. Jared estava igualmente preocupado com o muro que se levantava entre ele e a esposa. Ela não sabia sobre o relacionamento, mas depois de a tensão crescer, ele reconheceu que seu segredo se tornara definitivamente uma barreira entre ele e a mulher. Ficou mais atento às coisas que ela fazia e que o aborreciam. Mais adiante, ao conversar comigo, ele admitiu que, durante vários meses, cheguei a pensar que a vida talvez fosse melhor com outra pessoa. Eu sabia que Satanás estava me levando por uma estrada que desonraria Cristo. A caminho de casa, naquela tarde, parei num parque e derramei meu coração diante de Deus, confessando meu erro. Não me lembro de ter chorado tanto em nenhuma outra ocasião. Sabia que Deus estava disposto a me perdoar, mas achei muito difícil crer que eu permitira a Satanás me levar tão longe pela estrada errada. Jared ainda precisava fazer outras coisas, é claro. Naquela noite, já em casa, ele confessou tudo diante da esposa. Contou que a amava de verdade e que sentia muito por ter almoçado com outra mulher. Pretendia interromper o relacionamento no dia seguinte. Aconteça o que acontecer, disse. Esperava que ela conseguisse me perdoar e que seguíssemos adiante, reconstruindo nosso casamento. Ela chorou muito. Acho que fazia muito tempo que ambos estávamos sofrendo tanto. Ela disse que queria me perdoar, mas precisava de algum tempo para entender suas emoções. No dia seguinte, ele pediu a outra mulher que fosse ao seu escritório. Disse que o tempo que passara com ela, bem como a forma como reagira a tudo aquilo, estavam errados. Assumiu toda a responsabilidade por se permitir fazer algo que sabia ser capaz de desviá-lo da direção certa. Pedi a ela que me perdoasse pelas coisas erradas que fiz. Também falei que esperava que ela e o marido pudessem fazer os ajustes necessários em seu casamento. Jared disse ainda que gostaria de ligar para o marido daquela mulher e se desculpar. Ela me deu o telefone dele. Assim que ela saiu do meu escritório,
Telefonei a ele e pedi desculpas por meu comportamento. Assegurei-lhe que não houvera qualquer envolvimento sexual, mas sabia que ter passado tanto tempo com ela foi errado. Contei que havia confessado à minha esposa o que acontecera e que pedi a ela que me perdoasse. Comentei que esperava que ela me desse a oportunidade de trabalhar para melhorar nosso casamento e desejava o mesmo para ele e sua mulher. Na noite seguinte, Jared e a esposa conversaram outra vez. Choraram juntos de novo e ela lhe disse que estava disposta a perdoá-lo e trabalhar para melhorar o casamento. Perguntou-me se eu estaria disposto a receber aconselhamento e concordei. Nos 3 meses seguintes, fomos a um conselheiro uma vez por semana e trabalhamos não só com o sofrimento causado pelo erro que eu acabara de cometer, como também com algumas coisas que havíamos ignorado no passado. Tudo isso aconteceu há 5 anos e hoje temos um casamento maravilhoso. Sou grata a Deus por ele ter feito uso de um marido indignado para me despertar. E sou grato à minha mulher por ter concedido a mim o seu perdão. A história de Jared demonstra 3 realidades. Primeiro, o pecado é enganador. Segundo, Deus cuida dos filhos que se perdem. E terceiro, o arrependimento é sempre a melhor escolha. O arrependimento torna possível a realidade do perdão, que por sua vez promove a restauração. Não por nós mesmos. Subtítulo: é evidente que não podemos fazer isso sozinhos. Em termos humanos, é algo além de nossas forças. Um terceiro passo deve acompanhar os 2 primeiros: entregar-se ao ministério do Espírito Santo. Este nem sempre é um conceito de fácil compreensão. Jesus nos deixou, porém, com uma promessa e uma descrição. Em João 14, falando com seus 12 discípulos durante a última ceia, abre parênteses, e conhecendo os temores e os sentimentos iminentes de solidão, quando o ministério terreno de seu mestre terminasse, fecha parênteses, o mestre prometeu enviar um consolador que os guiaria a toda a verdade. Paulo afirma que o Espírito habita em todo crente. Romanos capítulo 8, no verso 9. É o Espírito Santo quem nos repreende quando erramos. Hebreus 12, verso 5. E nos motiva a confissão. E é ao Espírito Santo que cabe a tarefa de produzir em nós as qualidades e características vistas na vida de Jesus e chamadas por Paulo fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, nos versos 22 e 23. Observe que essas características são chamadas fruto do Espírito, em vez de fruto do esforço próprio. A vida cristã não é um compromisso de tentar ser como Jesus. Pelo contrário, é entregar nossas vidas ao Espírito Santo para que ele possa expressar as qualidades de Jesus através de nós. Uma entrega a alguém maior do que nós mesmos. Subtítulo: por mais que nos esforcemos, não podemos trabalhar o suficiente para produzir a paz. Ela surge como consequência ao entregarmos nossas vidas plenamente ao Espírito Santo. O mesmo se aplica à alegria, à paciência, à amabilidade, à bondade e a todas as outras qualidades mencionadas. A chave para a vitória cristã é reconhecer e aceitar o controle do Espírito Santo. E como podemos ser cheios do Espírito Santo ou controlados por ele?
Depois de confessar nossos pecados e aceitar o perdão de Deus, pedimos a Ele que nos encha ou controle totalmente pelo seu Espírito. Ou seja, pedimos ao Espírito Santo que se assente no trono de nossas vidas. Esta é uma oração que Deus vai responder porque prometeu: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. 1 João, capítulo 5, verso 14. Sabemos que é de acordo com a vontade dEle nos encher com seu Espírito por causa do mandamento em Efésios 5, verso 18, que diz: deixem-se encher pelo Espírito. Portanto, quando pedimos que Ele nos encha ou nos controle, sabemos que o fará. Aceitamos o controle do Espírito sobre as nossas vidas pela fé. Não esperamos nem suplicamos uma grande experiência emocional. Depois de confessar nossos pecados e pedir seu controle, simplesmente cremos que Ele está trabalhando em nós e seguimos a vida adiante, confiando que, por meio do Espírito de Deus, podemos nutrir nossos casamentos com sinceridade, confissão e perdão. Em poucas palavras, é assim que podemos render-nos ao Espírito Santo e aperfeiçoar nossos casamentos. Primeiro, compreendo que meu casamento não é o que deveria ser. Segundo, paro de culpar meu parceiro e pergunto a Deus onde está o meu erro. Terceiro, confesso meu pecado e recebo o perdão de Deus. Segundo 1 João 1:9. Peço a Deus que me encha com seu Espírito e me confira poder para fazer mudanças construtivas em minha vida. Quinto, em seu poder, eu vou ao meu parceiro, confesso meus fracassos e peço perdão. 6. Em seu poder, passo a mudar meu comportamento, minhas palavras e atitudes segundo os princípios que descubro na Escritura. Se você fizer isso, fique certo de que você e seu cônjuge estarão mais perto de construir o casamento que você sempre desejou. Mas, e quanto a ele ou ela? Subtítulo: não quero passar a ideia de que você não deve discutir as falhas de seu cônjuge. Darei uma ilustração pessoal que indica o papel da confissão no que se refere à discussão de defeitos. Certo sábado de verão, há alguns anos, eu e minha esposa estávamos almoçando com os nossos 2 filhos, apreciando a beleza da vista do lado de fora de nossa janela. Pássaros cantavam, flores se abriam e nossos corações estavam alegres, até o momento em que Caroline anunciou que levaria nosso filho ao shopping center e compraria sapatos para ele. Logo depois do aviso, ela saiu. Os pratos sujos continuavam na mesa. Por ser uma pessoa madura, é claro que eu não disse nada, mas no momento em que o carro desapareceu rua abaixo, fui para a varanda dos fundos, me acomodei na cadeira de balanço e comecei a ficar furioso com ela. Com a ajuda de minha personalidade melancólica, tive toda a sorte de pensamentos sombrios. Afinal de contas, este é o meu único dia de folga. Sempre tento estar em casa nos sábados. Ela não trabalha fora. Teve todos os dias da semana para fazer compra. Por que esperar até sábado? É evidente que não me ama. Caso contrário, não me deixaria só. Bem, na verdade, não me deixou sozinho. Há todos esses pratos sujos na mesa. O mínimo que poderia ter feito era tirar a mesa. Acho que ela espera que eu faça isso. Vou mostrar a ela. Não sou seu empregado. Os pensamentos foram de mal a pior. E consegui me sentir péssimo mesmo na presença dos pássaros que cantavam e das flores que desabrochavam. Foi então que veio à minha mente, muito devagar:
Abre parênteses. Quase como se Deus hesitasse em interferir em meu estado de tristeza. Fecha parênteses. O título de minha palestra, abre aspas, observe a trave, fecha aspas, e as palavras de Jesus. Remova primeiro a trave de seu olho. Voltei-me para Deus e disse, Senhor, que insensatez, que tolice, o que há de errado comigo? Que me aborreço tanto por minha mulher ir ao shopping? A resposta veio depressa. Primeiro eu estava julgando os motivos de minha mulher para a sua decisão, dizendo que ela saíra por não me amar ou não pensar em mim. Tal julgamento é condenado por Jesus em Mateus 7, no verso 1. Na verdade, este tipo de julgamento também é tolice, pois ninguém pode saber os motivos de outra pessoa a não ser que ela decida revelá-los. Em segundo lugar, minha atitude era muito egoísta. Tendo confessado essas coisas e aceitado o perdão de Deus, cedi o trono da minha vida ao Espírito Santo e pude lavar os pratos com um espírito otimista e uma atitude positiva em relação à minha mulher. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, tive a oportunidade de contar à minha esposa o problema que tivera durante a tarde. Sabe, querida, passei um grave conflito esta tarde. De fato, era tão grave que cheguei a pecar e Deus precisou lidar comigo. Agora já confessei e Deus me perdoou, mas acho que você talvez queira saber o que aconteceu. Como ela poderia resistir? Comecei a revelar a ela minhas atitudes e pensamentos e disse que havia percebido como estavam errados. Não precisava confessar nada a ela, pois Caroline sequer presenciara o momento de minha fraqueza. Minha confissão fora a Deus, mas contei a ela porque nosso alvo é a unidade, como vimos no capítulo anterior. A unidade só é alcançada quando estamos dispostos a confessar tanto os nossos fracassos quanto nossos sucessos. Quando revelei meu problema e a confissão que fizera a Deus, minha mulher ficou muito aberta para discutir o episódio e concordamos sobre algumas diretrizes mutuamente aceitáveis para o futuro. Minha confissão, como se vê, pavimentou o caminho para uma conversa construtiva sobre o que ela havia feito. É importante ressaltar aqui que Caroline não havia feito nada moralmente errado. Fazer compras no sábado não é um pecado. Eu é quem pecara. Quando reconheci meu problema, em vez de apontar para ela um dedo acusador, minha esposa ficou emocionalmente liberada para discutir sua atitude e perguntar: o que posso fazer para acabar com este problema? Como os resultados teriam sido diferentes se eu tivesse decidido continuar em minha infelicidade e permitido que a amargura crescesse? Quando ela voltou, eu poderia ter condenado seu comportamento ou ficado em silêncio e esperado até que ela suplicasse para que eu dissesse qual a razão da minha animosidade. Poderia ter enterrado meus sentimentos sem lidar com eles, permitindo que ardessem sob a superfície. Nenhuma dessas reações teria sido útil para o nosso casamento. Sempre que uma relação se rompe, os dois são partes do problema. Um deles pode ser mais responsável do que o outro, mas qualquer um pode tomar a iniciativa para restaurar a união. Cada um deve lidar com seu erro pessoal. E, de fato, isso é tudo que cada parceiro pode fazer. A confissão é um ato pessoal. Devemos permitir um ao outro a liberdade de decidir confessar ou não. Nesse meio tempo, podemos confessar nossas falhas, e isso pode ser o estímulo que incentive a confissão por parte de nosso cônjuge. Neste capítulo, discutimos um meio de colocar seu casamento nos trilhos e dirigi-lo para a estrada que o tornará saudável. Depois da primeira e principal confissão, você não precisará fazer uma lista de seus defeitos, mas deve lidar com eles um a um,
à medida que ocorrem. Quando perceber atrito, sentimentos negativos e falta de unidade em seu relacionamento, a primeira pergunta deve ser: Senhor, o que há de errado comigo? Por que fiquei tão perturbado com o ocorrido? O que fiz ou deixei de fazer que possa ter estimulado essa atitude de meu cônjuge? Mesmo que ela esteja totalmente errada em seu comportamento, como fica a minha atitude? Minha reação a esse ato foi certa ou errada? Ao perceber onde está errando, confesse, aceite, recebe o perdão de Deus e peça ao seu espírito para controlá-lo. Não são as pessoas que nos fazem sentir mal. Nós é que escolhemos. A emoção que surge imediatamente depois do ato de seu parceiro pode ser automática e além de seu controle, mas o que vai fazer com essa emoção é você que decide. Se estiver disposto a sondar o coração e confessar quaisquer falhas descobertas, poderá sentir paz. Embora não esteja particularmente feliz com a situação presente, você pode ser, então, uma força positiva para a mudança, em vez de piorar o problema com sua atitude. Para encerrar, subtítulo: é importante lembrar que o seu casamento tem condições de ser melhorado, mesmo que o seu cônjuge nunca mude. Um parceiro pode mudar o casamento para melhorar, ainda que o outro não deseje isso. Não estou dizendo que você possa ter um casamento ideal, plenamente satisfatório em todas as áreas. Isso, de fato, exige o esforço de duas pessoas guiadas por Deus. Mas você pode observar um crescimento substancial em seu casamento se apenas estiver disposto a mudar. Se tomar a atitude sugerida neste capítulo, dará os primeiros e mais estratégicos passos em direção a um casamento sadio e em crescimento. Quem sabe o que Deus pode fazer com seu cônjuge se você o ajudar, em vez de agir como pedra de tropeço? Agora é com você. Subtítulo: Primeiro, faça uma lista dos defeitos do seu cônjuge, onde ele ou ela está errando. Falaremos mais tarde sobre como usar essa lista, por enquanto apenas a prepare para que possa deixar a mente livre e examinar suas necessidades. 2. Leia Mateus capítulo 7 nos versos 1 ao 5. Também Atos capítulo 24, verso 16 e 1 João capítulo 1, verso 9. 3. Faça uma lista dos seus pecados e os confesse a Deus da maneira descrita neste capítulo. 4. Peça e aceite pela fé o controle do Espírito Santo sobre a sua vida. 5. Como pessoa perdoada por Deus e controlada pelo Espírito, revele suas falhas ao seu parceiro e peça o perdão dele ou dela. E o 6. Sempre que tomar uma atitude ou fizer alguma coisa errada, julgue-a imediatamente e sinta o perdão. Discipline a si mesmo a fim de viver com a consciência limpa em relação a Deus e ao seu cônjuge. E o 7. A vida é curta demais para ficar brigando com quem quer que seja. Você merece a liberdade de uma consciência limpa. A confissão do erro e o pedido de perdão é o caminho para a liberdade. Por que esperar?